Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional, trazendo para você o que é informação da sua cidade, do estado e do país. Confira as manchetes de hoje. Delegacia do Consumidor indicia 6 pessoas no caso da contaminação de pacientes por vírus HIV. Mulher é presa em Casimiro de Abreu, suspeita de ter matado ou enteado após agressões. Operação da Polícia Civil cumpre mandados contra a facção Povo de Israel por falsos sequestros. Rio das Ostras na rota das investigações. Prefeito eleito de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos, anuncia possível área para a construção de hospital municipal. A gente traz ainda para você outras informações das cidades, o noticiário policial e previsão do tempo, agora no Jornal Regional. De imediato, nós vamos trazer alguns dos destaques de hoje pelo país e pelo mundo. E segue a briga entre Congresso, principalmente Câmara dos Deputados, e Supremo Tribunal Federal. O Congresso está buscando a retomada das emendas e limitar os poderes do STF. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendeu a chamada PEC anti-STF. Confira na reportagem da TV Cultura. O pacote anti-STF nem chegou ao plenário da Câmara e já é alvo de uma ação no Supremo. Um mandado de segurança do deputado Paulinho da Força, do Cidadania, afirma que a análise da PEC fere a independência entre os poderes e argumenta que a tramitação deveria ser suspensa. Hoje, em despacho enviado ao relator da ação, ministro Cássio Nunes Marques, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendeu o projeto. Lira ressaltou que a proposta de emenda constitucional tem como objetivo aprimorar a dinâmica jurisdicional, respeitando os limites constitucionais e preservando a independência funcional do judiciário. A PEC propõe limitar o poder das decisões monocráticas dos juízes do Supremo. Segundo o texto, as liminares não poderiam suspender uma decisão dos chefes dos outros poderes e nem restringir a aplicação de uma lei de maneira unilateral. Em vez disso, o controle de constitucionalidade exigiria a aprovação do plenário do Supremo. A tramitação dessa PEC ganhou força depois de o Supremo suspender a execução das emendas parlamentares impositivas em agosto. A Corte exige que os pagamentos sejam rastreáveis e transparentes. Até aqui, entretanto, o Planalto e o Congresso não conseguiram chegar a um acordo sobre o que isso significa. Diante do impasse, quem assumiu a responsabilidade por formular as novas regras foi o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, relator geral do orçamento. Ele discutiu o tema nesta terça-feira com Lira e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nos próximos dias, deve negociar o texto também com o governo e com as lideranças partidárias. Qualquer retomada dos pagamentos, entretanto, depende de aprovação do plenário do Supremo. Acredito que na primeira quinzena do mês que vem esse PLP esteja aprovado para que a gente possa tê-lo como base até para as regras para o orçamento de 2025, no qual eu sou relator. Na mesma semana em que foi celebrado o Dia do Médico, uma pesquisa aponta dados preocupantes para a categoria. Um médico sofre violência a cada 3 horas no Brasil. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil com o repórter Glauco Queiroz. O CFM identificou 38 mil boletins de ocorrência desde 2013 em que os médicos são vítimas de ameaças, injúrias, desacatos, lesões corporais, difamações, entre outros crimes. Essas ocorrências aconteceram dentro de estabelecimentos de saúde, de unidades de saúde, hospitais, consultórios, clínicas, laboratórios, pronto-socorros, entre outros espaços semelhantes. O pico aí desses casos foi no ano passado, com o registro de cerca de 4 mil, quase 4 mil ocorrências, aí uma média de 11
por dia e também em 2013 os dados foram de 2.700 ocorrências, portanto um aumento aí de 47% aí nos últimos 10 anos. Né? Os autores da violência, né, contra os médicos em geral, né, na maioria, são pacientes de seus familiares. O Conselho Federal de Medicina identificou, né, que a situação exige a adoção de medidas urgentes, né, para combater a violência, também prevenir a violência nos estabelecimentos de saúde, também hospitais. O Conselho avalia, né, Flávia, em geral também, que os médicos acabam sendo responsabilizados pelas deficiências de gestão, né, e também de infraestrutura nas unidades de saúde e hospitais. E o Conselho recomenda, né, que os médicos, né, denunciem os abusos, denunciando nas delegacias, né, informando os dados aí dos envolvidos e também de possíveis testemunhas. O financiamento da casa própria passou por mudanças. Confira na reportagem da TV Brasil as alterações. Fique ciente das novas regras. Agora, quem for financiar um imóvel pela Caixa vai ter que pagar uma entrada maior e, assim, financiar um percentual mais baixo do imóvel. As novas regras valem para futuros financiamentos. Para quem financiar imóvel pelo sistema de amortização constante, aquele que a prestação cai ao longo do tempo, a entrada subirá de 20% para 30% do valor do imóvel. Já pelo sistema Price, o de parcelas fixas, o valor inicial aumentará de 30% para 50%. Além disso, a Caixa só vai liberar o crédito a quem não tiver outro financiamento habitacional no banco, e os recursos são limitados a imóveis com valor de até R$1,5 milhão. Segundo a Caixa, esse aperto na concessão de crédito ocorre devido ao maior volume de saques na caderneta de poupança e de maiores restrições para as LCI, as letras de crédito imobiliário. Segundo o Banco Público, que tem juros mais baixos em relação ao mercado no quesito habitação, caso não limitasse o crédito agora, seria necessário aumentar esses juros. Toda vez que nós temos uma taxa de juros grande, né, os recursos da poupança, as pessoas investem menos em poupança e investem em outros investimentos, né? Isso causa uma diminuição da disponibilidade de recursos para o financiamento numa determinada faixa de valor de imóvel e de renda. Hoje, a Caixa é responsável por 70% do financiamento imobiliário brasileiro. Para este economista, ainda que isso seja um ajuste de mercado, diminuir o valor financiado deve afetar os planos de quem sonha com a casa própria, principalmente as classes média e baixa. Afeta sim, por quê? Porque você tem a inflação que está corroendo o poder de compra e, como eu falei, o imóvel é um financiamento de longo prazo. Então você tem que avaliar cenários e não avaliar somente o que cabe no seu bolso agora, no presente ou nos próximos 6 meses. Nesse momento o brasileiro tende ao quê? A dar uma freada, mas como tanto a casa própria como o carro é o grande sonho dos brasileiros, eles farão de tudo para aquecer novamente essa, vamos dizer assim, essa realização de sonhos. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken pediu ao premier israelense Benjamin Netanyahu que aproveite as recentes vitórias militares para negociar um cessar-fogo em Gaza e no Líbano. Mas, como era esperado, não teve sucesso. Confira mais sobre o confronto no Oriente Médio nessa reportagem da TV Cultura. 40 minutos depois do aviso para que os moradores deixassem seus apartamentos, Israel bombardeou esse prédio residencial no subúrbio de Beirute, capital do Líbano. A sequência de fotos captura o momento exato em que o míssil atinge o prédio que vai ao chão. As forças israelenses alegaram que o local abrigava instalações do Hezbollah. A menos de 2 quilômetros dali, o hospital Sahel abriu as portas aos jornalistas. O diretor do setor de emergências mostrou os 2 pisos no subsolo, onde estão instalados o centro cirúrgico, o necrotério e o estoque de oxigênio. Ele negou as acusações do exército de Israel de que embaixo do prédio está um bunker do Hezbollah com $500 bilhão em barras de ouro e dinheiro vivo. Enquanto segue nos ataques, aumenta o isolamento internacional. A França proibiu empresas bélicas de Israel de participarem de uma feira no país. Já o governo inglês, depois de ter dito que reduziria o fornecimento de armas para Tel Aviv, anunciou hoje que não fez mais nenhuma venda.
Nem assim o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aceitou o novo pedido do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken para um cessar-fogo. As expressões dos dois na reunião em Jerusalém falam mais do que 1000 palavras. Hoje as Nações Unidas divulgaram um relatório sobre a destruição de Gaza. Segundo o levantamento, 60% das residências foram destruídas e também o sistema de abastecimento de água. 90% das escolas, mais da metade dos hospitais e das unidades de saúde estão paralisados. Além disso, a insegurança alimentar já atinge 85% da população no território palestino. Nós vamos agora trazer um giro de informações dos municípios. Em Magé, na Baixada Fluminense, o Parque Barão de Mauá poderá virar patrimônio do Estado. Um projeto de lei em discussão na Alerj propõe dar ao local o título de Patrimônio Material Histórico, Cultural, Turístico e Paisagístico do Estado do Rio de Janeiro. O parque é um exemplo de recuperação ambiental e de transformação. No ano 2000, a área do parque foi gravemente afetada por um derramamento de 1,3 milhão de litros de óleo na costa da praia de Mauá, causado pelo rompimento de um duto da refinaria de Duque de Caxias, a Reduc. Esse desastre ambiental teve um impacto significativo, exigindo muito esforço para a recuperação da região. A revitalização foi inicialmente financiada por multas convertidas em compensação ambiental, envolvendo a retirada de lixo, o plantio de mudas e o monitoramento constante do ecossistema. O prefeito eleito de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos, em entrevista à TV Diário de Teresópolis, anunciou o provável local para a construção do futuro hospital municipal. No programa do apresentador Hélio Carracena, Leonardo disse que o terreno onde já funcionou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em frente ao Hospital São José, é a área favorita. O prefeito eleito afirmou ainda que segue em busca de emendas com parlamentares federais e estaduais para garantir os recursos da obra. Desta quarta, 23, até sábado, 26, Teresópolis realiza um mutirão de plantio de mudas na sede da Pedra da Tartaruga. O objetivo é recuperar áreas destruídas em incêndio florestal ocorrido em setembro. Em uma ação de conscientização, nesta quarta, dia 23, até sábado, dia 26, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente convida a população para participar de um grande mutirão de plantio de mudas no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. A nossa meta é fazer o plantio de 300 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, a fim de recuperar as áreas atingidas pelo incêndio florestal ocorrido em setembro, por conta do período crítico de estiagem e que devastou mais de 100 hectares de mata, principalmente aqui, na sede da Pedra da Tartaruga. Venha fazer parte dessa atividade de conexão com a natureza. Ajude a restaurar o nosso parque, tornando novamente um refúgio seguro para a fauna e a flora. A natureza precisa de nós e juntos podemos fazer a diferença. Homem morre após cair de sacada de casa, em Rio das Ostras. Polícia investiga o caso. Confira mais detalhes na reportagem de Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, parceiro do Jornal Regional. A Polícia Civil está investigando a morte de um homem que caiu da sacada da sua residência no sábado à noite no bairro Nova Esperança. Segundo a polícia, o caso ocorreu na rua José Carlos Augusto Queiroz. A vítima foi identificada como Ralph Ricardone Salles. Ele estava bebendo, ingerindo bebida alcoólica na sacada da sua casa quando caiu. O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o IML, o Instituto Médico Legal de Macaé. E o caso foi registrado aqui na 128 a Delegacia de Polícia de Rio das Ostras. Vida, os 4 elementos é o tema da mostra de encerramento deste ano letivo da Escola Municipal de Dança de Macaé. A apresentação para convidados será nesta sexta-feira, 25, às 19h30, no Tênis Clube de Macaé, Ginásio Juquinha, no centro da cidade. A mostra será a realização de sonhos de muitos estudantes de dança de estar pela primeira vez em um palco. Momento agora de trazermos a previsão do clima-tempo.
Durante essa quarta, a frente fria que estava na altura do sul do país vai começar a se afastar cada vez mais para alto mar. Com isso, a infiltração marítima aumenta na costa do sul e da região sudeste. Isso combinado com as altas temperaturas e com a circulação de ventos nesses diferentes níveis da atmosfera vai começar a estimular nuvens mais carregadas. A condição nos próximos dias é de a formação de um novo ciclone extratropical. Essa baixa pressão que atua durante a quarta-feira, no decorrer da quinta, se desloca para alto mar bem afastada, isso na altura do Uruguai e do Rio Grande do Sul, e durante esse processo nós teremos a intensificação dos ventos. O contraste térmico do ar quente com ar frio vai dar origem a uma nova frente fria. Com isso, nós podemos ter instabilidades, ganhando força principalmente em Santa Catarina, no Paraná e até mesmo no estado de São Paulo. O que vai chamar a atenção até o final da semana são os ventos mais fortes. O ciclone vai estimular mais rajadas sobre algumas áreas do Rio Grande do Sul, com ventos que podem se aproximar até dos 90 km por hora. Lembrando que o ciclone não avança sobre o sul do país e muito menos sobre o sudeste. O sistema deve se afastar de maneira rápida ao longo da sexta-feira. Trazemos agora notícias policiais das cidades e do estado do Rio. E um caso que chocou a região de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. A madrasta foi presa após espancar um menino de 3 anos até a morte. O repórter Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, traz mais detalhes sobre esse bárbaro crime e a prisão da suspeita. Foi comprovado que Yasmin espancou seu enteado de apenas 3 anos de idade em um crime que chocou a cidade de Casimiro de Abreu. A autora informou no Hospital Municipal Ângela Maria Simões que havia socorrido seu enteado quando um motor de caminhão que estava escorado na parede de sua casa havia caído sobre o mesmo. Segundo a polícia, diante das inconsistências de sua declaração e do laudo de necrópsia, foi revelado que a causa da morte foi espancamento. Yasmin, ela confessou o crime? Não, a autora não confessou o crime em nenhum momento. Pelo contrário, ela ainda tentou enganar os policiais, alegando que, na verdade, um motor de caminhão teria caído em cima do garoto e não confessou o espancamento. Mas o resultado dos exames foi o contrário dessa versão, certo? O que apontou o resultado? O laudo apontou que as lesões elas não são compatíveis com um possível esmagamento, que são lesões compatíveis com espancamento. Ou seja, a criança teria sofrido uma sessão de espancamento que causou múltiplas lesões pelo seu corpo. Segundo a polícia, a autora já havia fugido da cidade de Casimiro de Abreu e estava sendo monitorada pela equipe da unidade desde a data de ontem, após o fato. Yasmin está na delegacia de Casimiro de Abreu e segue à disposição da justiça. Mesmo abalado com a morte do filho, o pai da criança conversou com a nossa equipe. Você acredita que ela seja culpada mesmo? Eu acredito que sim, cara. Sim. Acredito que sim, porque já fiquei sabendo lá no ML que a suspeita da morte já mais ou menos, que é lesão, né? Que não comprova nada de motor, né? Mas eu estou aguardando o laudo ainda. Mas a criança já havia sido vítima de maus tratos. O senhor não estava ciente disso? Não, porque eu trabalhava e ela nunca fez isso na minha frente, entendeu? A primeira vez que ela bateu na criança? Que espancou, né? Na verdade, né? Mas ela já vinha batendo na criança? Rapaz, ela sempre falava que batia, que não sei o que corrigia, dava uma chineladinha uma vez ou outra, mas espancar é a primeira vez. O senhor, como pai, não intervia? Eu já briguei com ela por causa disso, já nos separamos. Já chegou a caso de eu agredir ela por causa do meu filho, mas não esperava isso. O senhor esteve com ela depois do fato, depois que a criança morreu? Só quando eu cheguei em casa, na hora de socorrer ele, que eu socorri para o hospital, entendeu? Você chegou a bater nela? Não, porque ela me contou uma versão e até agora eu não sei qual é a versão dela. Isso que eu estou aguardando no momento. Ela disse que foi um motor, depois disse que foi um vidro que matou a criança. A senhora acredita que ela seja culpada? Acredito. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira a Operação 13 Aldeias, que tinha como alvo a facção Povo de Israel, grupo surgido há 20 anos após conflito
entre grupos rivais no presídio de Água Santa, pois essa organização é responsável, segundo a polícia, pelos golpes de falsos sequestros. E as diligências ocorreram em Copacabana e Irajá, na capital do estado, e também nos municípios de Rio das Ostras, como vemos aí nas imagens do portal Cidade 24 Horas, São Gonçalo, Maricá e São João da Barra. A polícia estima que a quadrilha movimentou quase 70 milhões de reais em 2 anos. E a investigação para a operação deflagrada nesta terça durou cerca de 10 meses, identificando esquema de lavagem de dinheiro por meio de laranjas e empresas fantasmas que abasteciam a quadrilha. Mudando de região, vamos falar de ação dos policiais civis da 66ª Delegacia de Polícia de Piabetá, que em conjunto com guardas municipais de Magé, realizaram a prisão em flagrante de um homem acusado de importunação sexual contra uma mulher na segunda-feira, dia 21. Ele foi capturado na estação de trem de Piabetá e, quando foram verificados os seus dados, conferiu-se que havia um mandado de prisão em aberto por uma condenação a 4 anos de reclusão pelo crime de associação ao tráfico. E policiais civis da 105ª DP de Petrópolis, junto com policiais militares, apreenderam um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Alemão, naquele município. Segundo as investigações, o adolescente atuava como olheiro do tráfico de drogas. Com ele foi apreendido um radiotransmissor usado para monitoramento na comunidade. Ele tentou fugir, mas foi interceptado pelos policiais. E a Delegacia do Consumidor concluiu um inquérito que investigou a contaminação por HIV em transplantes de órgãos após laudos falsos produzidos pelo laboratório PCS Saleme. 6 pessoas, entre sócios e funcionários do laboratório, foram indiciadas, incluindo os 5 presos nas 2 fases da Operação Verum. Eles foram indiciados pelos crimes de lesão corporal gravíssima por enfermidade incurável, associação criminosa, falsidade ideológica e por induzir consumidor a erro. Tomara que tudo seja transcorrido dentro do maior rigor possível pela irresponsabilidade dessas pessoas que afetaram diretamente as vidas dos pacientes que confiaram neles, na sua saúde e foram terrivelmente enganados. Antes de concluirmos o Jornal Regional de hoje, vamos falar de esporte, atualizando resultados da noite desta terça-feira. Começando pelo Campeonato Brasileiro, com a vitória do Fluminense sobre o Atlético Paranaense, que faz o tricolor respirar na briga contra o rebaixamento, pulando para 36 pontos, e uma noite que foi marcada ainda pela volta do artilheiro Cano, que não marcava há 5 meses, um dos principais nomes da campanha vitoriosa do ano passado pela Libertadores. E durante toda a temporada, onde marcou muitos gols, Cano não vinha repetindo a temporada de 2024, inclusive por conta de várias lesões. Mas o gol da vitória dá confiança ao atacante e ao torcedor tricolor. Marcando também na noite dessa terça-feira, jogo importante pela Copa Libertadores da América e com uma grande atuação de Daverson, destaque da partida, o Atlético Mineiro deu um passo gigantesco para seguir as finais da competição ao ganhar em casa na Arena MRV em Belo Horizonte do River Plate da Argentina pelo placar de 3-0. O Galo poderá perder por até 2 gols no jogo de volta, que estará na grande decisão. Chegando ao final desta edição, a gente quer agradecer a sua companhia, desejar a todos aí uma ótima quarta-feira, uma ótima quinta-feira, e eu volto sexta-feira. Mas vale lembrar que tem também o nosso plantão de notícias com o Antônio Alexandre, o Toninho, que andou comandando aqui a bancada também do Jornal Regional. Em suma, a gente agradece
aí o seu apoio, a sua audiência e convida a continuar ligado em nossa programação. Obrigado também à nossa equipe técnica e até a próxima edição. Uma em cada 4 meninas não tem um absorvente à mão quando menstruam. A ausência de absorventes, além de provocar uma perda de confiança e autoestima nas mulheres, provoca ainda grandes riscos para a saúde de quem precisa buscar alternativas para lidar com a situação. A evasão escolar de adolescentes em período menstrual é um importante sinal de que o tema deve ter notoriedade pública. Por isso, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social, contribui para diminuir os impactos da pobreza menstrual em nossa cidade, com a inclusão de absorventes nas 3.000 cestas básicas destinadas a famílias de extrema vulnerabilidade. Prefeitura de Magé, governando com amor. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, união e reconstrução. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Aceito, claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Ceilândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz num Gol prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom?